Nosso querido João está com a oportunidade da palavra. Vamos ouvir. Deus nos abençoe e nos ajude a entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de poder compartilhar, uma palavra. E uma coisa muito bacana é que nós estamos aqui porque cremos nessa palavra. Nós cremos que esta palavra tem vida, é eficaz, senão não estaríamos. Então Deus fez algo extraordinário na minha e na sua vida, Um dia nós estávamos perdidos, outro dia nós temos um conhecimento, sabendo que de onde Amém. Acontece. Mas nós somos gratos a Deus, porque um dia nós estávamos perdidos, mas hoje o Senhor nos encontrou, Não estaríamos aqui se não tivéssemos tido uma experiência com o Senhor, Às vezes você pode parar e pensar, onde eu estaria se eu não tivesse tido esse encontro com o meu Deus e Senhor Jesus. Então é motivo de gratidão, irmãos, motivo de alegria, quando nós nos reunimos, quando nós estamos presentes para falar da palavra de Deus. Eu quero falar aqui uma mensagem sobre duas palavras que eu acho muito importante, que é força e coragem. Eu sempre, quando eu vou trazer uma mensagem, eu gosto muito de falar sobre Josué. Eu gosto muito de Josué. Josué, no início, quando eu comecei a participar, vim para a igreja, ele teve algo muito especial na minha vida. Porque eu vi em Josué uma pessoa que tomou uma decisão definitiva na sua vida. Servir a Deus. E quando nós tomamos essa decisão, algo extraordinário acontece. Então, seja forte e corajoso. Mas nós percebemos também que Josué, ele tinha uma coisa, ele servia a Moisés. Quando Moisés morre, ele sentiu um impacto. Uma coisa é você servir a Moisés, que servia a Deus, e outra coisa é você assumir uma responsabilidade de Moisés. Então nós percebemos aqui em Josué capítulo 1, que Deus, ele fala com Josué várias vezes, Ele mostra a Josué que muitas coisas, e ele falava repetidamente a Josué. Eu quero dizer uma coisa importante para você, meu amado, minha amada. A coragem bíblica, ela não é ausência de medo. Não é ausência de medo. Coragem bíblica é continuar caminhando apesar do medo, das dúvidas, das dificuldades. Não é porque nós estamos aqui, porque nós não temos dúvida, nem deixamos de ter medo em alguma coisa. Mas quando você está firmado em Cristo, o que ele disse para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso, ele está dizendo para você agora. Não sei a situação que você está passando, mas seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque nós passaremos por momentos difíceis, Então, é continuar a caminhar apesar do medo. Porque Deus, Ele nunca disse na sua palavra que nós não teríamos dificuldades. Se alguém tiver lido isso lá, me fala, que nós não teríamos problema, que tudo viria para nós harmonizado, tranquilo. Nunca disse. Ele nunca disse que nós
não teríamos dificuldades, não teríamos lutas, não teríamos tribulações, não teríamos momentos tristes. O que ele disse? Lá em Josué 9, vamos abrir lá, Josué 9. Ele disse assim lá em Josué 9, muitos já sabem, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É porque muitas vezes, irmãos, nós lemos a palavra, mas ela não vai para o coração. Para as coisas surgirem efeito na sua vida, tem que ir para o coração com Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, olha, lá em, quer ver? Lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, cearei contigo, e você comigo, e farei o quê? Morada. Quando você entende que Deus está dizendo o seguinte, olha, se eu estiver em você, você não precisa se preocupar com nada não, vai dar tudo certo. Vai vir as lutas, vai vir os temores, vai vir os medos, mas em todas essas coisas eu estou contigo. Eu não disse, você não vai ter problema, você vai ter, mas se eu estiver em você, acabou o problema. Muitas pessoas leem esse versículo e não entendem. Você tem que entender que Jesus tem que estar em você, no seu pensar, no seu caminhar, no seu agir, nos seus projetos. Ele tem que estar em você dia após dia, a todos os momentos. Porque isso faz uma diferença tremenda em nossas vidas. Isso leva embora o medo e a dúvida. Então, é importante nós entendermos isso. Porque quando isso acontece, quando Jesus está em nós, o medo, ele perde a força, a esperança renasce, o impossível, ele começa a acontecer na sua vida. Porque às vezes nós vemos aqui na igreja, oramos, buscamos, abraçamos o outro, e amanhã? Como que está a sua vida espiritual amanhã? Você está lembrando ainda que Deus está com você? Está no seu coração? Ou você esqueceu? Você só vai lembrar na quinta-feira que tem outro culto. Então, quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria, você tem que fazer uma autoanálise de você, como está seu relacionamento com Deus. Você tem que pegar esses versículos e ver, olha, Deus está realmente habitando em mim? Eu estou realmente confiando que Deus está cuidando de tudo, de toda a situação? Então essas coisas são muito importantes quando a gente começa a ler. E aqui, o que Josué precisava ouvir era que Deus seja forte e corajoso. Deus não falou hora nenhuma com ele, olha, não se preocupa, não tenha medo, porque vai dar tudo certo. Você não vai ter dificuldade nenhuma, eu estou com você em qualquer lugar, você pode fazer e ficar tranquilo. Não precisa ficar assustado com nada, não disse nada disso. Ele disse o quê? Porque o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo a você, olha, não preocupa muito não com essa situação aí não. Se você estiver nele, ele estiver com você, ele vai resolver. No tempo dele, irmãos, nós somos muito apressados, às vezes querendo que Deus resolva as coisas imediatamente em nossas vidas, né? Então, o segredo da vitória, guarda aí seu coração, é obedecer. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Obedece. Obedece quem? A palavra. Comece a obedecer a palavra. Você vai ver a transformação na sua vida. Josué 1. Josué capítulo 1 aí, versículo 7 e 8. Vamos ler, eu não li o versículo ainda. O versículo 7 diz, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. É bastante conhecido, né? Eu sempre tenho oportunidade, eu gosto de falar de Josué, justamente por causa de onde que vem essa força e a coragem. Não vem de Josué. Josué poderia ser um homem treinado, um homem de guerra, mas a força de Josué vinha de Deus. Por quê? Porque ele confiava. Ele aprendeu a conhecer Deus. Ele aprendeu a obedecer a palavra de Deus. Então fez total diferença. E nós percebemos aqui que depois de ouvir Deus, quando nós lemos a história toda, Josué não ficou parado. Não sei se vocês já leram a história de Josué. Josué não ficou parado, né? Depois de ouvir a história, ele começou a organizar o povo. Muitas vezes nós ouvimos instruções, nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Nós escolhemos ficar parados em algumas situações, mas Josué não. Ele entendeu e ele tinha que fazer alguma coisa para que o povo entendesse que ele não era Moisés, mas era o servo do Deus vivo. A preocupação de Josué era porque ele não era Moisés e ele serviu tanto assim a Moisés que ele ficou meio complicado assim, situação de não corresponder. Isso acontece em nossas vidas. Admiramos pessoas, convivemos com pessoas, são boas, são pessoas às vezes que têm conhecimento, pessoas que são amigas, mas você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, ele que é a prioridade na sua vida. Saber ouvir a palavra de Deus é saber que Deus usa pessoas para falar da sua palavra, tanto pessoas simples como pessoas que têm uma capacidade intelectual alta também. Mas quando você quer ouvir a palavra de Deus, Ele usa até uma criança. Isso são coisas que nós devemos entender na palavra de Deus. Então, depois de ouvir Deus, Josué não ficou parado. Ele começou a organizar o povo. Quem espera, vou falar uma coisa, quem espera somente agir com coragem, nunca vai começar. Você tem que agir para que a coragem venha. Você tem que determinar, né? A coragem, ela cresce na minha e na sua vida quando obedecemos. Aí quando você vai para Josué, você percebe como que ele era obediente. Se você estudar lá, ler a história de Josué, sabe o que é o maior problema, irmãos? Ninguém está lendo Bíblia mais. Todo mundo está só ouvindo a palavra. Eu estou vendo que ninguém nem confere mais. Por que você anda com Bíblia? Para conferir. O pregador está... Eu fui em alguns lugares aí que eu vi lá que ninguém... Pastor lia lá a palavra, tinha ninguém conferindo lá, entendeu? Para ver se realmente ele estava falando aquilo que Deus quer que nós ouvimos. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Ter uma reverência maior pela palavra. Entender que a palavra é a coisa mais importante. O Sam sempre fala isso, né? Eu fico vendo aqui a escola bíblica dominical, né? Não vem quase ninguém. E era um lugar que deveria estar lotado, né? Aprender a palavra de Deus, ouvir uma palavra transformadora, fazer pergunta, trazer suas dúvidas para perguntar para o pastor. Eu tenho dúvidas sobre isso aqui, o que significa? Mas não. Porque a escola bíblica dominical para mim não é só ouvir, não. É também você questionar, por exemplo. Ô pastor Sanz, eu estou em dúvida aqui, você pode explicar isso aí? Ou se não, programar com ele as dúvidas para ele trazer isso aí na próxima aula. Então, quando você muda de atitude, tudo é atitude, irmãos. Eu estou aqui hoje, eu posso tomar uma atitude agora e falar, não, vou mudar. O importante é mudar. É você querer a partir de agora, falar, a partir de agora vai ser diferente. Tudo que o Senhor espera de nós é uma mudança. Ele não vai questionar amanhã se você estava fazendo errado, ou estava fazendo alguma coisa que não devia, mas se você decidiu, tudo transforma, irmãos.
Então a coragem cresce quando obedecemos. Então aqui, no versículo 10 a 18, Josué, 10 a 18. Vamos ler aqui do 10 a 18, Josué. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passei pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rebenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos de que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu a Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedeceres às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Olha o povo falando para Josué. Aí você tem que perguntar na Bíblia, por que o povo falou isso para Josué? Porque eles conheciam Moisés, né? Eles conheciam Josué. Então Josué, ele estava assumindo uma responsabilidade que era só Deus que poderia dar a ele vitória. Não tinha como ele fazer nada, era só através de Deus. E o povo sabia disso, né? Então, Deus não falou primeiro, se você observar aqui, sobre armas, sobre guerras. O que Deus falou? Sobre o quê? Sua palavra. Deus falou sobre a sua palavra. Entendeu a importância que a palavra tem que vir em primeiro lugar? Em toda a situação das nossas vidas? Deus falou com ele sobre a sua palavra. E o povo entendeu. Seja somente forte e corajoso. Falou sobre a sua palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Se nós analisarmos bem que Deus diz, olha, não cesse de falar deste livro da lei. Pastor Santos sempre usa argumentos. Quando Deus falou, acabou. E Deus falou, não cesse o quê? De falar deste livro da lei. Não cesses. Falou sobre a sua palavra. Não cesse de falar deste livro da lei. E quando nós analisamos aqui, né, aqui existem 4 verbos importantes. 4 verbos importantes. Falar, meditar, guardar e praticar. Guarde isso no seu coração. 4 verbos importantes. Se você seguir esses 4 verbos com a palavra de Deus, você será próspero e bem sucedido em qualquer situação da sua vida. Está querendo ter vitória? Está querendo que Deus abra portas? Está querendo que Deus te abençoe? Seja forte e corajoso, mas acredite que Deus é que vai suprir todas as suas necessidades. Quando você ajoelha para orar a Deus, que você tem no seu coração que Ele é suficiente, mais de qualquer outra pessoa na sua vida, Deus se alegra, irmãos.
Deus se alegra quando nós o vemos como Deus, como Pai. Ele se alegra quando nós confiamos nele, quando nós descansamos nele. Isso não vem de um dia para outro, não, irmãos. Isso não vem de uma hora para outra, não. Isso vem de você tomar uma atitude. A atitude é o seguinte: eu vou mudar. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando quer mudar. E a obrigação nossa é falar, né? Falar de Deus, aconselhar. Mas uma coisa muda as pessoas: conhecimento da palavra. Fala que não tem jeito, tem conhecimento. Eu quero conhecer a palavra. Hoje tem tanta forma, né, de você conhecer a palavra, né? É claro que tem que tomar muito cuidado com a internet, mas tem muita coisa boa também, como tem coisa ruim. Tem estudos hoje sobre aquilo que você deseja, né? E tem as igrejas também que tem os estudos normalmente. Então a coragem, ela cresce quando obedecemos. Então o povo respondeu. Olha que o povo respondeu para Josué: somente ser forte e corajoso. Olha o povo falando para ele. Sabe por quê? Porque o povo conhecia Deus, irmãos. Eles estavam ali na entrada da terra, da terra prometida ali, Canaã. Não é por acaso, não. Eles ficaram no deserto lá e sabia que Deus estava levando para ele. Então o povo fala para ele: somente ser forte e corajoso. Agora uma coisa importante: quando um líder confia em Deus, ele inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Por isso que a importância de um líder. Pastor Sânzio, Pastor Carlos, Pastor Paulo, tem uma responsabilidade tremenda como líderes. Tremenda. Eu sei que eles já pensaram sobre isso. Serão cobrados mais do que nós. Então a responsabilidade é tão grande. E eu fico vendo aqui, né, o povo aqui, com Josué, porque Josué, ele dava um testemunho vivo para o povo. A gente vê lá Josué fazendo coisas tremendas lá, ele era obediente a Moisés, ele caminhava e fazia aquilo que Moisés queria que fizesse, porque ele determinou no seu coração que Deus estava acima de todas as coisas. Amém? Aplicações, nós teremos, né? Todos nós vamos passar por diversos tipos de problemas. Todos nós. Alguns vão enfrentar enfermidades, outros vão enfrentar dificuldades financeiras, conflitos familiares, perdas, ansiedade, incerteza do futuro. Mas uma coisa você tem que guardar no seu coração: essa mensagem, como foi com Josué, continua sendo a mesma para você e para mim hoje. Amém? A mesma. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. A mensagem é a mesma e não vai mudar. Então, qualquer problema que você tiver, lembra disso. Não mudou. Deus ainda está presente. E Deus ainda está zelando pela tua palavra cumprir em nós agora também. Assim como cumpriu na vida daqueles homens, né? A mensagem continua sendo a mesma. E Deus continua presente. Deus que fortaleceu Josué continua fortalecendo o seu povo. Quero concluir, né, dizendo algumas coisas aqui que eu acho bacana. Por exemplo, Josué, ele venceu não porque ele era forte. Não porque ele era forte. Ele venceu porque decidiu confiar no Deus que nunca falha. Amém? Deus nunca falha, irmãos. O nosso Deus nunca falha. Então, quando nós decidimos confiar plenamente em Deus, Ele vai resolver os problemas, Ele vai trazer solução. Às vezes nós ficamos ansiosos, né, para que as coisas aconteçam rapidamente.
E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração, né? Não olhe apenas para o tamanho da sua luta, né? Ele está dizendo, olha para mim, minha grandeza, que eu estou com você, eu estou em você. Não é isso que diz lá em Apocalipse, né? Eu creio que nós estamos, que todos nós fizemos isso, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha palavra, a minha voz, e abrir a porta do seu coração, entrarei com você, farei morada, e você comigo. E eu creio que todos nós aqui abrimos nosso coração para Deus. Então Ele mora em nós. Então lembre-se sempre disso. Não existem situações impossíveis. Nada é impossível para Deus. Existem atitudes a serem tomadas. Às vezes temos que mudar de direção, de atitude. Isso existe. Mas o Deus continua o mesmo. E o Senhor continua dizendo, né? Eu sempre gosto de repetir esse verso no final, que é, não fui eu que lhe ordenei? Eu amo esse versículo. Esse versículo há mais de 20 anos, quase 30 anos atrás, foi o versículo que mais me tocou no meu coração, né? Esse Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso. Não tenha medo, não desanime, porque o Senhor teu Deus estará com você, por onde você andar. Amém? Que essa palavra venha tocar no seu coração, que você passa a ler mais a Bíblia. Eu determinei para mim agora, em vez de eu ficar olhando o celular à noite lá, celular é danado. A gente não começa as mudanças de uma vez não, mas começa a colocar 20 minutos todos os dias. Eu vou tirar pelo menos hoje 20 minutos, vou ler a Bíblia. Se você fizer isso dentro de um mês, você está lendo 2 horas. É disciplina, é querer. E quando a gente começa a fazer isso, Deus começa a agir em nossas vidas, começamos a ver coisas que nós não víamos antes, começamos a parar de ficar questionando por que isso, por que aquilo, por que isso não acontece. Eu estou batalhando para isso. Era isso. Você tem que trabalhar sim, mas batalhar para você é Deus que faz isso, é Deus que vai te dar aquilo ali. Claro que temos que batalhar, né? Então se você, né, está enfrentando uma batalha, um recomeço ou um desafio que parece maior do que sua força, entregue sua vida e seus caminhos ao Senhor. Todos aqui, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Não, né? Todos aqui são crentes, né? Então nós todos temos uma obrigação de ler a Bíblia. O crente nunca pode deixar de ler a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um manual diário. A Bíblia é algo extraordinário que ela modifica, ela transforma quando nós começamos a ler realmente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. E lembre-se, Deus é contigo, em qualquer situação que você esteja passando. Amém? Pastor Sâncio?